Alô, alô, YouTube! Provavelmente você já ouviu alguém falando que, na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e que essa data foi escolhida pelos cristãos de antigamente para colocar no lugar de uma celebração pagã. Que teoria é essa? Que dia que Jesus nasceu de verdade? E será que o Natal realmente foi uma cópia de uma festa pagã? Bora de uma vez por todas descobrir. Bem, antes de mais nada, por que essa necessidade de discutir isso? Não é 25 de dezembro mesmo? Bem, resumindo, ninguém sabe com 100% de certeza. Em nenhum momento nas escrituras diz que o nascimento de Jesus foi no dia 25 de dezembro, nem mesmo qual foi o mês ou a época do ano. Muitas pessoas, de antigamente e de hoje em dia, elas mais especulam, e essa data foi passada tradicionalmente entre cristãos de geração em geração, e pela primeira vez foi documentada mais de 300 anos depois do nascimento de Jesus. Então, aí que vem a pergunta: por que essa data em particular foi escolhida? De onde ela surgiu? Uma das teorias mais conhecidas foi essa festa pagã. A teoria ela foi popularizada lá em 1889 pelo filósofo alemão Hermann Usner. Ele que escreveu que a data de nascimento de Jesus foi escolhida pelos cristãos antigos para contrariar ou talvez substituir ou até celebrar junto com uma grande festa de um deus romano, o Sol Invicto, que acontecia no mesmo dia. Ele usou duas fontes principais para argumentar isso. Uma foi uma citação de um autor sírio-cristão chamado Dionísio Bar Salib, e outra um discurso antigo que menciona o deus Sol Invicto. A primeira do escritor Salib, ele disse com clareza que os cristãos propositalmente mudaram o Natal para o dia 25 de dezembro para manter o costume pagão de celebrar o aniversário do deus Sol naquele dia. Então tá aí. Mas peraí, gente, essa evidência não é muito boa não. Primeiro, Salib ele viveu no século XII, mais de 800 anos depois dessa suposta troca de data. Sempre que um autor fala de um evento que aconteceu muito tempo antes dele, não podemos aceitar isso imediatamente como um fato histórico. Outra coisa, Salib era muito suspeito em falar isso, porque ele seguia uma linha mais ortodoxa. Como eu falei naquele último vídeo sobre natais diferentes pelo mundo, muitos cristãos ortodoxos não comemoram o Natal no dia 25 de dezembro, e sim no dia 6 ou 7 de janeiro. Então esse discurso de Salib era um discurso mais para chamar a atenção daqueles cristãos de sua região que comemoravam em dezembro, e tentar conectar esse dia com uma atividade pagã. Então não é muito certo usar essa fala dele como uma evidência para essa teoria. A outra evidência que o alemão usou é mais antiga, é um sermão feito talvez lá no século IV, por um autor desconhecido. Tem uma parte do sermão que menciona que 25 de dezembro não era só o Natal, mas também os pagãos chamam de o dia do aniversário do Invencível, ou seja, o Sol Invicto. Mas essa passagem ela não está mostrando que eles quiseram trocar a data, ou se sentindo ameaçados por essa festa ou esse deus pagão, ou que eles queriam trocar. Ela somente mostra que os cristãos de antiguidade sabiam que existia um festival pagão no mesmo dia. Então as duas maiores evidências usadas pelo alemão Usner para comprovar que eles quiseram trocar de data por causa da festa pagã não são boas. Por causa disso, a maioria dos historiadores hoje em dia descartam essa teoria. Mas então, por que 25 de dezembro? O que tem a ver com Deus Sol? Será que não é muita coincidência que os dois têm aniversário no mesmo dia? Bem, para a gente tentar entender o motivo então dessas duas datas, vamos responder quando que eles começaram a marcar 25 de dezembro como aniversário do Deus Sol Invicto, e dois, quando que os cristãos começaram a marcar 25 de dezembro como aniversário de Cristo. Para responder a primeira pergunta, é importante saber quem que era esse deus pagão. Como vocês já devem imaginar, Sol Invicto era o deus do sol romano. Ele já existiu antes, lá com os gregos, só que com outro nome, o deus Hélios. E na verdade, ele já teve muitas identidades, mesmo durante o Império Romano. Às vezes ele era o Sol, às vezes era Hélios, às vezes confundiam com Apolo, ou até Mitras, um deus persa. Porém, ao contrário que muitas pessoas pensam, esse deus Sol era um deus menor entre os outros deuses e também não era muito popular entre a população geral. Não tem muitos artefatos arqueológicos com detalhes desse deus e seus festivais, principalmente mais no começo do período romano. E nenhum templo dedicado a ele sobreviveu até hoje. Inclusive, muitas vezes, o nome dele e a sua imagem não eram usados para adoração ou para explicar como eram essas festas, e sim usado literalmente para falar do Sol, essa bola que brilha no céu. Por exemplo, às vezes filósofos, quando falavam de astrologia, para falar dessa nossa estrela aqui, usavam o nome do deus Sol, ou a imagem dele. E isso provavelmente se espalhou em outras culturas também. Já encontraram em uma sinagoga muito antiga, dessa época, uma imagem desse deus no chão,
como que uma imagem de um deus pagão do sol foi parar onde não acreditam em imagens e muito menos em outros deuses. Bem, muitos historiadores acreditam que era só um desenho, para literalmente simbolizar o sol, não servia como uma adoração. A mesma coisa em uma outra tumba cristã lá no Vaticano, que encontraram a imagem desse deus no teto. Talvez era para literalmente representar o sol no céu. Então até agora vimos que o deus Sol Invicto era menor entre os outros deuses, não era muito popular entre a população geral, às vezes era trocado por outros deuses, e às vezes usado para simbolizar o sol mesmo. Mas então, quando que começaram a celebrar 25 de dezembro como aniversário do deus Sol Invicto? Infelizmente, até hoje, a gente não sabe 100% de certeza, a gente consegue especular. Ainda não existe nenhum artefato arqueológico antes do século III que fale de um festival para o deus do sol nesse dia específico. Diferente de outros festivais, como Saturnália, um dos maiores festivais celebrados naquela época, temos muitas evidências hoje em dia. O deus Sol só começou a ficar popular a partir do século III d.C. Lá em 270, Aureliano se tornou imperador romano. Uma hora ele venceu uma batalha importante e dedicou essa vitória ao deus Sol Invicto, que era um pouco mais popular entre soldados. Ele então, em 274, dedicou um novo templo para esse deus, criou um colegiado de sacerdotes e inaugurou jogos que aconteceriam a cada 4 anos em homenagem ao deus Sol. Desde então, a popularidade do deus Sol cresceu um pouco, especialmente entre soldados e imperadores. Mas isso só a partir de 274 d.C. O historiador Hijmans, especialista nesse assunto, disse que antes do imperador Aureliano, 25 de dezembro não era uma festa oficial importante e nem de longa data para o deus Sol. Ou seja, ela ficou mais importante depois do imperador. A primeira evidência arqueológica que fala exatamente que o aniversário do Sol é no dia 25 de dezembro é um cronógrafo que lista várias datas e festas do Império Romano. Esse documento foi feito em 354 d.C., ou seja, 80 anos depois do imperador Aureliano. Então, antes de Aureliano, não tinha evidências de uma grande festa para o deus do Sol no dia 25 de dezembro. Aí, em 245, temos evidências que o imperador dedica um templo para o deus Sol e cria uma festa com esportes em honra ao deus. E também temos aquele documento antigo de 354 que menciona pela primeira vez o dia do aniversário do deus Sol. Isso faz com que a maioria dos historiadores deduzam que essa data especificamente, 25 de dezembro, para o aniversário do deus Sol, foi criada entre essa época, possivelmente pelo próprio imperador Aureliano. Se esse não for o caso, e já tinha uma festa antes, nesse dia, para esse deus, ela deveria ter sido bem pequena, e só se tornou grande depois de Aureliano. O interessante é que essa data em honra ao deus Sol não era a única mencionada naquele documento de 354. Também eles falam de uma em outubro, que acontecia por vários dias, e tinha 36 corridas de carruagem, e um outro lá no dia 28 de agosto, que coincide com uma data antiga de uma ceia em homenagem a esse mesmo deus, que já acontecia bem antigamente. Talvez esses outros festivais ao deus Sol fossem maiores, especialmente aquele em outubro, porque ele acontecia por vários dias e tinha mais corridas de carruagem. Então imagina se você fosse um cristão daquela época e você quisesse competir com os deuses pagãos. Trocar eles por Jesus, para tentar converter mais pessoas, ou sei lá. Ou até talvez celebrar uma festa com eles ao mesmo tempo. Você escolheria uma festa de um deus menos popular e um festival que era menor? Bora ver então por que 25 de dezembro foi escolhido, já que não está escrito nas escrituras. Bem, uma das teorias é aquela que a gente já está falando desde o começo, a teoria do alemão, que foi escolhido de propósito para substituir ou colocar junto com o festival do deus Sol Invicto. Tem gente que também tenta argumentar, fala que na verdade foi no lugar de um outro festival, a Saturnália, aquele festival grande que mencionei. Mas provavelmente não, porque esses festivais aconteciam antes de 25 de dezembro, e por alguns dias também. Agora, uma teoria mais aceita é a teoria do cálculo. Como que é isso? Essa teoria fala que 25 de dezembro foi escolhido como dia do Natal porque cronógrafos cristãos, antigamente, faziam contas complicadas da vida de Cristo. Esse processo de fazer essas contas tem evidências que acontecia já lá no início do século III, décadas antes do imperador Aureliano. Esses cristãos queriam muito saber as datas precisas de eventos mais importantes da vida de Cristo. Quando que ele foi concebido, quando que ele nasceu, quando que ele se batizou, quando que ele morreu, quando ressuscitou e aí vai. Mas infelizmente, as escrituras só dão algumas pistas de quem governava na época, de onde eles estavam, essas coisas. Por exemplo, no livro de João, dá uma ótima pista falando que Jesus foi crucificado um dia antes da Páscoa, que seria
o dia 14 de Nissan no calendário judeu. Então os cristãos de antigamente, eles começaram com essa data, tentando descobrir quando que 14 de Nissan se encaixava com o seu calendário, para saber que dia exato foi a morte de Cristo. O problema é que o calendário judeu é diferente do calendário romano, por isso que muitas datas festivas judaicas caem em dias diferentes dependendo do ano. Então eles tinham que fazer alguns cálculos para tentar adivinhar exatamente quando que essa data tinha sido no seu calendário. Uma dessas pessoas foi Hipólito de Roma, e eles escreveram alguns dos seus cálculos na base de uma estátua dele. Parece uma planilha do Excel antiga. Aqui ele chega na conclusão que 14 de Nissan, mencionado na Bíblia, caiu no dia 25 de março. Alguns outros cristãos que viveram nessa época também chegaram a essa mesma conclusão do dia da morte de Jesus. Agora, o que a morte tem a ver com o nascimento? Bem, antigamente, muitos judeus e cristãos acreditavam que grandes pessoas, como profetas, tinham vidas perfeitas, ou seja, eles morriam e nasciam ou eram concebidos no mesmo dia. Então é possível que esses cristãos, ao concluírem que Cristo morreu no dia 25 de março, acreditaram que Jesus também tinha sido concebido nesse mesmo dia. Agora, se Maria engravidou nesse dia, então quando que Jesus nasceu? 9 meses depois, que cai 25 de dezembro. O interessante é que essas duas datas batem com dois eventos que acontecem na Terra na mesma época: o equinócio de primavera, em março, e o solstício de inverno, em dezembro. O que é isso? Por causa da inclinação da Terra no seu eixo, diferentes partes da Terra recebem mais ou menos horas da luz do Sol. Em dezembro é quando o hemisfério norte está inclinado mais longe do Sol. Então lá os dias são mais curtos, e é quando acontece o inverno também, enquanto a gente aqui no sul estamos no verão e temos os dias mais longos. O solstício de inverno é quando acontece a noite mais longa, e a partir daí a Terra começa aos poucos a inclinar por outro lado, e os dias no hemisfério norte vão ficando mais longos aos poucos, até o equinócio de primavera. O dia exato em que tem a noite mais longa no hemisfério norte varia com os anos. Em 2022, por exemplo, foi 3 dias atrás de quando eu postei esse vídeo. Mas na época dos romanos, eles tradicionalmente marcavam o dia 25 de dezembro, e eles também marcavam o equinócio da primavera acontecendo no dia 25 de março. Então faz sentido acreditar que o Sol, ou o Deus do Sol, nasceu nesse dia, porque a partir daí as noites começam a ficar mais curtas e os dias mais compridos. Então, de novo, imagina se você é um cristão da antiguidade e aí descobre que 14 de Nissan, o dia que Jesus morreu, pode ter acontecido no equinócio da primavera. E se ele foi concebido também no mesmo dia, o nascimento dele bate lá com o solstício de inverno. Parece que não é coincidência, né? Não é a primeira vez que textos sagrados ou pessoas tentam explicar algo da natureza de acordo com as suas crenças. Hipólito chegou até a escrever um comentário em uma Bíblia falando que o aniversário de Jesus é no dia 25 de dezembro. Alguns acreditam que esse comentário foi adicionado depois, não por ele, mas outros historiadores não. Se realmente foi ele que escreveu isso, então essa é a evidência mais antiga que temos que os cristãos celebravam dia 25 de dezembro como aniversário de Jesus, escrita décadas antes do imperador Aureliano e da inauguração da grande festa do Deus Sol. Então foram os pagãos que copiaram os cristãos? Provavelmente não. É mais provável que as duas religiões, assim como muitas outras culturas pelo mundo, olhavam para o céu para tentar associar com seus deuses. Então, pelo menos, no século IV, alguns romanos e alguns cristãos celebravam, no dia 25 de dezembro, o aniversário do seu Deus. Mas não todos. Como eu falei antes, alguns outros cristãos fizeram um cálculo diferente, chegando no dia 6 ou 7 de janeiro como aniversário de Jesus. E até hoje, muitos ortodoxos celebram o Natal nesse dia. Na verdade, a gente pode argumentar que essa é uma outra evidência que os cristãos de antigamente focavam mais em alinhar as datas da vida de Jesus com seus cálculos do que trocar por uma festa pagã. Porque se fosse para ser por uma festa pagã, por que outros escolheram janeiro, quando essa festa já tinha passado? Então, se alguém chegar para você e falar que o Natal foi criado para substituir uma festa pagã, essa pessoa está especulando algo sem evidências arqueológicas. O que tudo bem, gente. Grande parte do estudo de história é especulação, mas é importante a gente saber que essa especulação não tem evidências arqueológicas. Também, gente, claro que isso não quer dizer que não aconteceu, ou que outras tradições e costumes pagãos não foram adaptados pelos cristãos de antigamente. Tem bastante evidências disso, principalmente na arte. Afinal, os cristãos eles viviam integrados na cultura greco-romana. A gente sabe hoje que cristãos reusaram templos pagãos e alguns festivais. O próprio Papa Gregório I recomendou essa prática como uma maneira de conversão, mas nada prova concretamente sobre a escolha proposital da data do Natal.
A data é mais conectada com o 25 de março e com o simbolismo astronômico do que com o Deus Sol invicto.